Muy buenas Muito boa noches, noite, jóvenes, jovens, amados amados en el amor no amor de Cristo. de Cristo. Es para mí un privilegio grande estar con É para mim um ustedes privilégio grande estar com en esta vocês ocasión nesta ocasião para saludarlos y pedirle a para Cristo saudar-lhes e pedir sus a Cristo bendiciones suas sobre bênçãos todos ustedes. sobre todos vocês. Que las bendiciones de Jesucristo, Que as el ángel del bênçãos de pacto, Jesus sean Cristo, anjo sobre do pacto, todos sejam sobre ustedes todos y sobre mí vocês también. e sobre mim também. Y nos prospere espiritualmente E nos prospere espiritualmente e nos use materialmente grandemente en e su nos obra. use grandemente em Y sua obra. sean muchos los que E sejam por medio de la muitos labor os que por meio ustedes do lleven a trabalho que cabo, vocês realizam vengan al conocimiento del programa venham ao divino conhecimento do programa divino correspondiente correspondente a este tiempo final. a este tempo final. En el nombre eterno del Señor No Jesucristo. nome eterno do Senhor Amén Jesus Cristo. y amén. Amém, amém. Es para mí un É para mim privilegio y bendición grande um privilégio e bênção en grande esta ocasión nesta ocasião estar con ustedes estar para com así vocês, compartir para assim unos compartilhar momentos alrededor del os programa momentos divino ao redor do programa divino y las cosas e as que coisas para este tiempo final que para este tempo final estarían sucediendo estariam acontecendo con los hijos com e os hijas de filhos Dios. e filhas de Deus. Nos dice Dios por medio del profeta Nos diz Isaías Deus en por el meio do profeta capítulo Isaías no capítulo 55, 55, versos 3 al versículos 11. 13 ao 11. Inclinad vuestro oído y venid Inclinai a vosso mí. ouvido e Oíd vinde a mim. y vivirá Ouvi e vuestra viverá alma. vossa alma. Y haré con vosotros pacto farei com vós eterno, pacto las eterno, misericordias firmes As misericórdias a David. firmes a Davi. He aquí que yo lo Eis di que eu por testigo a los pueblos, por jefe Dei y por por testemunho aos maestro povos, a las por naciones. chefe e por professor E às aqui nações. Llamará a gente que no Eis aqui conociste, chamará y gente gente que não te conhecestes, conocieron, e pessoas que correrán não a te ti. conheceram correrão a ti, Por causa de Jehová tu Dios, por causa y del do Senhor teu Santo de Deus Israel, e do Santo de que te Israel, ha honrado. que te honrou. Buscad a Jehová mientras Buscai ao puede Senhor ser hallado. enquanto pode ser Llamadle en achado. tanto que está Chamai cercano. enquanto ele está Deje el impío su próximo. camino, y el hombre inicuo Deixe o sus ímpio o seu pensamientos, caminho y e o vuélvase homem a iníquo Jehová, seus el cual pensamentos, e tendrá volta-se de ao él Senhor, misericordia, o qual terá dele y al Dios misericórdia, nuestro, e ao nosso el cual Deus, será amplio o en qual será perdonar. amplo em perdoar. Porque mis pensamientos no son Porque meus vuestros pensamentos não são ni vossos vuestros pensamentos, caminos mis caminos. nem vossos caminhos dijo meus Jehová. caminhos, disse o Senhor. Como são mais altos os cielos que Como a são tierra, mais altos assim os são céus mis caminos da terra mais do que a altos terra, que vuestros assim caminos. são meus caminhos E mais mis altos que vossos pensamientos caminhos, más que vuestros e os meus pensamientos. pensamentos mais que vossos Porque como pensamentos. desciende de los cielos la Porque como lluvia desce y la dos céus nieve, a chuva e y a no neve, vuelve allá, e sino não que volta riega lá, la tierra, senão que y rega la a hace terra, germinar e a faz producir, germinar e da produzir, simiente al que siembra e dá semente pan ao que al semeia, come. e pão ao Assim que será a come. minha palavra que sale Assim de será minha a minha boca. palavra que Não sai de minha volverá boca. a mim vazia, Não voltará a sino mim que hará vazia, todo lo que yo quiero. senão que fará tudo o E que eu será queira, prosperada en aquello para e será que prosperada la naquilo envíe. para que a enviei. Porque com alegria saldréis Porque com alegria saireis, e com paz e sereis com paz vueltos. sereis Los montes y los voltos. collados levantarán canción Os delante de montes vosotros, levantarão canção y diante de todos los vós, árboles del campo e todas as darán árvores do palmadas campo de aplauso. darão En palmas de lugar de la aplauso. zarza crecerá No lugar da ciprés, sarça y en crescerá lugar ciprés, de la ortiga crecerá e no lugar da arrayán. ortiga crescerá Y arraiã, será a Jehová por nombre, e será o Senhor por por nome, señal eterna que nunca por sinal será eterno raída. que nunca será Y en Habacuc, raído. E em Abacuque, capítulo 3, capítulo 3, nos dice: nos diz, capítulo 3, verso 1 en capítulo adelante, 3, dice: versículo 1 em diante, oración del profeta a oração do profeta sobre Abacuque Sigionot. Oh sobre Jehová, Sigionote. he oído tu Ó palabra Senhor, y ouvi tua temí. palavra e temi. Oh Jehová, Ó aviva Senhor, tu obra en aviva medio tua de los obra no tiempos. meio dos tempos. En medio de los tiempos, No meio dos hazla tempos, conocer. faça conhecer. En la ira, Na ira, acuérdate de la lembra-te misericordia. da misericórdia. Que Dios bendiga nuestras Que Deus almas con su abençoe nossas palabra almas y com nos sua permita palavra e nos permita entender. entendê-la. El joven
o jovem trayendo a vida trazendo la à palabra vida de Dios a palavra de en el Deus día postrero. no último dia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a gentileza. Este es uno de los temas o Este é um dos tópicos de temas los ou cuales tópicos dos ustedes quais querían vocês queriam saber. saber. Y ahora por cuanto la juventud E agora, por conta da juventude, aquí presente aqui presente, está despierta para está desperta realizar una obra para realizar uma de obra de excelencia en la excelência evangelización, na evangelização. veamos cómo es que, Vejamos como é que, conforme a la palabra de Dios, conforme a palavra de Deus, se lleva la palabra de Dios se leva a y palavra esa de palabra Deus. no vuelve a Dios E essa vacía, palavra sino não que hace volta a aquello Deus vazia, para senão lo que cual faz Dios le aquilo envió. para a qual Deus enviou. Y E así es como Dios assim é como Deus aviva su obra en medio de los aviva tiempos, sua y en obra no meio dos tiempos tempos, la hace e no meio dos tempos a conocer, faz conhecer, cumpliendo ¿qué? cumprindo o quê? Su palabra, Sua palavra, vivificando su palabra, vivificando sua trayendo a palavra, vida su palabra, trazendo y a traer a vida sua palavra. vivificar E es trazer a vida, vivificar é que cumplir lo que él cumprir prometió. o que ele prometeu. Vivificando, cumpliendo lo que él Vivificando, prometió, cumprindo o que ele prometeu é o quê? él Ele vivifica su palabra vivifica sua palavra y aviva su obra, le da e vida aviva a su sua obra obra, dá vida a en sua obra cada edad. em cada era. Vean ustedes la vida de la obra de Dios Vejam en vocês cada a vida edad, da es obra el de Deus em cumplimiento cada era, de lo que él é o prometió cumprimento para do que ele cada prometeu edad. para cada era. Y bajo ese cumplimiento es que E son sob esse llamados cumprimento é que são chamados todos los juntados escogidos de Dios. todos Y escolhidos el de Deus. recogimiento de los escogidos de E o Dios recolhimento es dos una obra escolhidos que de Deus Dios é uma es obra el que Deus lleva a cabo. que La trae Deus a existencia realiza. conforme a como él Atrás a prometió, porque existência él conforme dijo o que ele prometeu, que tenía porque otras ovejas que no eran de aquel ele redil disse hebreo. que tinha San Juan outras capítulo 10, ovelhas verso que não eram daquele 14 al redil 16, hebraico. donde nos dice, yo soy São el João buen capítulo pastor. 10, versículo 14 ao 16, Y el onde buen nos pastor disse, eu su sou vida bom da pastor. por las ovejas. E o bom pastor a También sua tengo vida otras dá pelas ovejas que no ovelhas. son de este redil, Também tem las outras cuales ovelhas que también não são desse redil, debo traer. as quais Y também oirán devo mi trazer. voz, E habrá ouvirão un minha rebaño voz, e haverá um y rebanho un e pastor. um pastor. Ahora, ¿cómo van a oír Agora, la como voz vão ouvir a voz del Señor? do Senhor? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las Diz, mías o bom me pastor, conocen. eu conheço minhas Agora, ovelhas e veja, as minhas me conhecem. También nos dice E agora também diz, en el verso 27 de este no mismo versículo capítulo 10 de San 27 do Juan, mesmo dice, capítulo de São João, mis diz, ovejas oyen minhas mi voz ovelhas ouvem y minha yo voz, las conozco e eu as conheço, me siguen. e me seguem. Así es que tenemos Assim é que la temos seguridad a de que las segurança ovejas del Señor de que as Jesucristo ovelhas van do a Senhor escuchar Jesus su Cristo voz. vão escutar sua Por voz. tanto, necesitamos obtener Portanto, necessitamos obter la palabra que sale de la boca a palavra de que Dios. sai da boca de La Deus. palabra que sale de la A boca palavra de que Dios, sai da es boca la de voz Deus é a voz de la voz Deus, de Cristo, a voz de la Cristo, voz del buen pastor. a voz do bom Y pastor. de edad como ha salido E la de voz era em de era, Cristo, como la saiu a voz voz de Dios, Cristo, a la voz del de buen Deus, pastor, a voz do bom ha pastor, salido por medio de su boca, saiu que por es meio de el sua boca, que é mensajero o del mensageiro tiempo en que do tempo las personas están em que as viviendo. pessoas estão vivendo. Y así ha sido como las ovejas E assim han foi escuchado como as la ovelhas voz escutaram de a Cristo, voz del de buen pastor, Cristo, o bom escuchando el pastor, mensaje que Dios escutando a mensagem da que Deus por dá medio del mensajero por de cada meio edad, do mensageiro de cada mensaje era. que se extiende Mensagem por que todos se los lugares. estende por todos os lugares. Cuando viene ese mensaje, Quando vem y essa Dios mensagem, coloca al lado de ese E Deus mensajero coloca ao lado desse mensageiro maravillosos colaboradores, maravilhosos colaboradores, trabalhadores, jóvenes, jovens, niños, crianças, adultos y ancianos adultos e también. anciãos Todo também. el que quiera trabajar en Todo la que quer, obra del o Señor, que queira todos trabalhar na tienen obra do Senhor. la oportunidad. Todos têm a oportunidade. E agora? Lo que necesitan es estar ¿qué? O que necessitam é estar o quê? Despertar Despertos. a la realidad Despertar a del realidade programa divino do correspondiente programa al divino tiempo en que están correspondente ao viviendo, tempo em que estão vivendo. porque Dios Porque le ha dado Deus vida, ha avivado deu su vida, obra. avivou En ese sua tiempo obra le ha dado nesse vida, tempo. la ha traído a deu vida, existencia. trouxe a Y existência. ahí E aí, los obreros os que van a trabalhadores trabajar en esa que obra vão trabalhar nessa obra despiertan también, son despertam traídos também, a vida, são trazidos à son vida, despertados. são Y por despertados consiguiente e, consequentemente, comienzan a trabajar en la começam obra a de trabalhar Cristo, na obra de Cristo, en la edad na que les era toca vivir, que lhes y corresponde comienza viver. Cristo a usarlos. E começa Cristo a comienzan ellos usá-los a decir, e começam pero eles a dizer, mas mira lo que está sucediendo aquí, olhem o que está como Dios nos acontecendo usó aqui, como Deus nos usou aqui, cosas que coisas que humanamente no se pueden humanamente obtener. não se podem Estos obter. resultados, Esses vean ustedes resultados, como vejam Cristo vocês como Cristo ha obrado. trabalhou, Y así por estilo, E assim por sucede estilo, como sucedió en los días de Jesús. como aconteceu y nos los dias de discípulos. Jesus e os Agora, discípulos. Así es de edad en Agora, edad. assim é de era em era, En el mensaje correspondiente na a cada mensagem edad, correspondente a cada era. está sellado Está todo el programa divino assinalado correspondiente todo o programa a divino esa edad. correspondente a essa era. Y ese mensaje viene en E el essa mensagem mensajero vem no de mensageiro edad.
en donde da Dios era, coloca, onde sella Deus coloca, sela ahí aí todo su programa todo o seu programa para esa edad. para essa era. Y ahora esa palabra que sale de agora la essa boca de palavra Dios, que el sai da boca de mensajero de Deus, Dios, do mensageiro para de el Deus, tiempo en que Dios lo para o envía, tempo em que Deus o envia, no vuelve a Dios vacía, não volta a Deus sino que hace vazia, aquello para lo cual senão que faz Dios aquilo para o qual Deus envió enviou esa palabra. essa palavra. Y ahora E agora, la obra de Dios es a obra de realizada Deus por é medio realizada por meio de esa palabra que viene dessa palavra para que vem esa edad. para essa era. No puede ser hecha la obra de Não Dios pode ser feita a obra de Deus, en otra forma. en otra Es por forma. medio de la palabra creadora, pois é por meio da palavra de Deus. criadora de Deus, la cual viene al pueblo de a Dios qual vem ao por povo de medio Deus por meio del mensajero do correspondiente mensageiro correspondente a ese tiempo. a esse tempo. Y así es como Dios aviva E assim su é obra como Deus aviva a sua obra, en cada edad y em en cada cada era e em cada dispensación. dispensação. Ahora nosotros nos encontramos Agora nós nos encontramos en el día postrero, no último dia, para el cual hay muchas para o qual há promesas muitas y grandes promessas, grandes llenas promessas, de grandes bendiciones cheias de para grandes cada uno de bênçãos ustedes para cada um de y para vocês mí también. A e tal para mim grado também. que Ao todos tal los grau hijos de Dios que todos van a os ser filhos de Deus vão jóvenes ser de 18 a 21 jovens de años. 18 a 21 anos. Y cualquier persona que no E qualquer comprenda pessoa que não compreenda este misterio, este mistério, pues dirá, pois dirá: pero ahora no van a querer viejitos mas agora en el cuerpo místico de não vai Cristo, querer velhinhos no corpo ni místico de tampoco Cristo, niños, nem tampouco ni crianças, tampoco personas adultas, nem sino tampouco solamente pessoas jóvenes. adultas, Así senão es. somente jovens? Assim é. Llegará el momento en donde Chegará o Dios momento no onde va Deus não vai a tener viejos, ter velhos, ni adultos, nem adultos, ni niños, nem sino crianças, solamente jóvenes, senão somente en su jovens iglesia. em sua igreja. Ahora el misterio de eso es Agora o mistério disso é que todos vamos a obtener un nuevo cuerpo. que Los todos muertos en nós Cristo vamos van a obter um resucitar en novo cuerpos corpo, os eternos, mortos em Cristo vão ressuscitar em, jovencitos, em y novos nosotros corpos, vamos a ser corpos eternos, transformados, jovenzinhos, y vamos a tener e un nós cuerpo vamos ser jovencito que transformados, representará de 18 e vamos a ter um 21 corpo anos. jovenzinho que Por lo representará tanto, de 18 a 21 todos anos. vamos a ser jóvenes Portanto, todos vamos ser cuando jovens tengamos el nuevo cuerpo. quando tenhamos o novo corpo. ¿Y eso será para cuánto E tiempo? isso será para quanto tempo? Para el milenio y para qué más? Para o milênio e para que mais? toda la Para eternidad. toda a eternidade. Ese es el programa divino, el plan de Dios. Esse é o programa divino, o plano de Porque Deus. en ese cuerpo eterno, Porque nesse inmortal, corpo eterno, incorruptible, imortal, incorruptível, por cuanto es quanto eterno, é no se eterno, puede poner viejo. não se Por pode cuanto ficar es velho. inmortal, Portanto, é no puede imortal. morir. Não pode morrer. Y es un cuerpo glorificado. E é um Por lo corpo tanto, no glorificado. estará Portanto, limitado não estará limitado a esta dimensión, sino a que esta puede dimensão, viajar senão que a pode otras viajar dimensiones. a outras dimensões. Hay tres clases de cuerpos, Existem três cuerpo tipos de físico, corpos. Corpo como el que físico, tenemos nosotros, como o que mortal, temos corruptible nós, y temporal, mortais, corruptíveis e intemporários, el cual nos dura o qual poco tiempo. nos dura pouco tempo. Algunas personas que duran 100 Algumas años, pessoas que duram o pasan 100 de anos 100 años, ou dicen passam de 100 anos que dizem mucho duró. que Pero muito mira, durou. 100 Mas años olhe, comparado solamente 100 con el anos milenio comparado sería somente com o una milênio décima seria uma parte décima parte del reino milenial. do reino milenial. Y comparado con 1 millón de años, E comparado com 1 milhão de ya anos, eso já es isso tan pequeñito é tão pequenininho que vendría a ser, que viria a ser quanto? ¿cuánto? Una centésima parte Uma sería por ahí. centésima parte seria por aí. Y E, comparado con la eternidad, comparado com a eternidade, es un punto escrito é um ponto Hecho. escrito con un lápiz sin tinta, feito com lápis sem tinta, que solamente queda la que marquita ahí somente fica a marquinha aí del lápiz, pero no do queda nada lápis, escrito. mas não fica nada escrito. Si lo apretó fuerte, quedó Se una apertou marquita forte, ahí, un ficou uma huequito marquinha ahí, aí, pero usted con el dedo lo mueve y mas você desaparece. com o dedo move e desaparece. Ahora, Agora, podemos ver que el ser podemos humano ver que o ser humano está aquí en la tierra por está aqui un na Terra propósito por um divino. propósito divino. El que no comprende esto O que não compreende isso tiene la angustia tem a angústia existencial existencial que tiene el resto de los seres que tem o resto humanos. dos seres humanos. ¿De dónde vino? De onde veio, El por qué está aquí. o porquê Y está aqui hacia dónde va. e até onde Después vai. que termine sus días aquí. Depois termine seus dias En la aqui tierra, en este cuerpo na mortal. Terra, nesses corpos Pero el que mortais. conoce todo el programa divino, Mas quem não se conhece todo o preocupa programa porque divino o futuro não se lo preocupa tiene porque seguro. o futuro tem el seguro. futuro está en la mano de O, Cristo. o futuro está à mão de Él Cristo. tiene nuestro futuro. Ele tem o nosso futuro. Por lo tanto, Portanto,
aprovechamos nuestra vida aquí en la tierra sirviendo Aproveitamos a nossas Cristo vidas aqui na porque terra hemos servindo a venido Cristo porque para viemos hacer contacto con para la vida fazer eterna, contato com a vida a eterna, obtener obter el perdón de o nuestros perdão pecados, dos nossos pecados, ser lavados de todo pecado ser lavados por de la todo sangre pecado de com o Cristo, sangue de Cristo, recibir su espíritu receber y así seu obtener el Espírito nuevo e assim obter o novo nacimiento nascimento, e assim nacer en el reino nascer no de reino los cielos, dos céus, nacer así en la iglesia del nascer Señor assim na igreja do Senhor Jesus Cristo y ser así e ser una assim nueva criatura. uma nova criatura, Una persona uma pessoa perteneciente a una pertencente nueva a uma creación. nova criação. El nuevo nacimiento O novo nascimento es en una nueva é em uma nova criação. El nuevo nacimiento O novo nascimento pertenece no pertence não a esta creación, a esta criação terrenal. terrenal, Porque el nacimiento, porque en o esta nascimento nessa terrenal criação es por terrenal medio de papá y mamá, é por meio de papai e mamãe, de nuestros padres terrenales. de nossos pais terrenais. Pero el nuevo nacimiento Mas o es novo por nascimento é medio por del meio do Espíritu Espírito de Cristo, de Cristo, el Espíritu de Dios, el o Espíritu Espírito de Santo, Deus, o Espírito el Santo, cual produce ese nuevo o nacimiento qual produz y, esse novo nascimento por aí, consiguiente, e obtenemos consequentemente un cuerpo obtemos um corpo teofánico de la teofânico sexta dimensión, da sexta con dimensão, vida eterna. com vida eterna. Y así hemos hecho E assim, contacto con la vida eterna. y Temos hemos feito contato com a vida obtenido eterna e vida temos obtido eterna. a vida eterna. Hemos sido restaurados a la vida Fomos eterna. restaurados y à esa vida eterna restauración e essa comienza restauração começa en el campo no espiritual. campo espiritual. Y muchas personas E muitas dicen, pessoas yo no veo la vida eterna dizem: Eu não vejo a que, vida eterna. que tenían los discípulos de Jesucristo, Que tinham os porque discípulos de vivieron y Jesus después se Cristo, murieron. porque viveram e depois Y Cristo morreram. dijo, el que cree E en mí, Cristo disse: O que crê não em mim morirá. E não murieron. morrerá. E morreram. pues ellos no murieron. Pois eles Ellos não están morreram. vivos Eles estão en la vivos sexta dimensión, na sexta en sus cuerpos dimensão, teofánicos. em seus Lo corpos que murió teofânicos. fue el O que cuerpo morreu físico. foi o corpo físico. ¿Por qué? Por quê? El cuerpo físico vino O corpo por físico medio veio por de meio la creación da criação caída. caída. Y ahora, E para agora, esas personas que ya para han essas partido, pessoas pero que já partiram, habían recibido vida mas que haviam eterna, recebido vida eterna, al creer en Cristo como ao nuestro crer em Salvador y Cristo como lavar nosso sus Salvador e lavar pecados seus en su pecados sangre, em seu sangue, Cristo les tiene Cristo lhes tem nuevo cuerpo. novo corpo. Y cuando estén en ese nuevo cuerpo, E quando pues estejam ya nesse no novo morirán. corpo, pois já não morrerão. Cristo dijo Cristo disse en San Juan, em São João, capítulo 11, capítulo 11, hablando con Marta, falando com Marta, cuando Jesús le dice a Marta, Quando en el Jesus capítulo diz a Marta, no 11, capítulo verso 11, 23, versículo Jesús le 23, dijo, Jesus disse: tu hermano resucitará. Teu irmão ressuscitará. O sea, Lázaro Ou seja, resucitará. Lázaro Marta ressuscitará. le dijo, Marta yo sé disse: que Eu sei resucitará. que ressuscitará En la resurrección, na en ressurreição el día posterior. no último dia. Porque ella sabía Porque ela que en el sabia día posterior que no Cristo último dia Cristo resucitará ressuscitará a todos os mortos creyentes crentes nele. nele. Porque Porque já isso Cristo havia assinalado no capítulo 6. E Já aqui estamos no capítulo 11. Portanto, e aí havia sido, aí havia assimilado bem E luego, a semelhança de Cristo Cristo. nos dice, eso no es así. E depois Cristo más bien le dice, não disse: Isso não é le assim. dijo Jesús, yo soy la Cristo melhor resurrección y la vida. disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Y, ¿qué más dice? E o que mais disse? El que cree en mí, O que crê em mim, aunque esté muerto, ainda que vivirá. esteja morto, viverá. Y todo aquel que vive E todo aquele cree que en mí, vive e crê em mim no morirá não morrerá eternamente. eternamente. ¿Crees esto? Crês nisso? Vamos a ver lo que ella contesta. Vamos ver o que ele Le responde. dijo, O que ela sí, responde. Señor. Lhe Y diz, nosotros sim, decimos, sí, Nós Señor. dizemos sim, Senhor. También nosotros lo creemos. Também nós cremos. Así es que Assim que el futuro o futuro lo tenemos temos seguros, en Cristo. seguro em Cristo. Nuestro futuro es Nosso nuestro futuro amado é o nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Sin Cristo, Sem Cristo, no hay futuro para não ninguna há persona. futuro para nenhuma pessoa. Toda persona trata de Toda pessoa asegurar trata su de futuro assegurar seu futuro, obtendo una buena profesión, uma boa profissão. pero eso es un futuro terrenal. Mas esse é um futuro terrenal, temporário. Cuando se muere, Quando pues se morre, acabó el futuro que pois tenía. acaba o futuro que tinha. Allá cuando pasa de esta Lá vida a quando otra passa vida, dessa no le vida van a a outra decir vida, si llegó a ser doctor. Não vamos dizer se Doctor, chegou a ser doutor. fulano de tal, venga por Doutor, aquí. fulano de tal, venha por aqui. Y usted licenciado, E venga você, por acá. licenciado, venha por aqui. Así, ven ustedes, Assim vejam vocês, todo lo que obtenemos tudo aquí que obtemos aqui, humanamente, humanamente, es temporal, é temporário, es é terrenal. terrenal. Pero en el reino de los Mas no cielos, reino dos céus, ahí Ah. es donde toda persona aí é tiene onde que asegurar toda su pessoa tem que futuro, assegurar seu futuro. para que cuando termine sus Para días que quando aquí termine en la seus tierra, dias aqui na terra,
los reciban como recibieron recebam como al receberam reverendo William ao Branham en el reverendo William paraíso, Branham que le no paraíso, decían que dizia: nuestro amado nosso hermano amado Branham. irmão Branham. Y le pueden decir E usted, podem dizer vocês, nuestro amado hermano nosso o amado nuestra irmão amada ou nossa amada hermana. irmã, Quando vaya al paraíso, quando si vai ao alguno se paraíso. va antes, Se algum se vai antes, pero si permanece aquí, mas permanece pues aqui, los que regresen pois os que regressem resucitados, ressuscitados, entonces nos van a saludar então nos también. vão saudar também. Y nos vamos a conocer E nos los vamos que conhecer eran de nuestro tiempo, os que eram de nosso de tempo, nuestra edad. de nossa era, Y luego, e depois, cuando estemos en el nuevo quando cuerpo, estejamos no todas las novo cosas corpo, serán pois todas as coisas serão conocidas conhecidas para todos nosotros. nós. Por ejemplo, Por exemplo, cuando veamos quando vejamos a Pedro, a Pedro, podríamos decir, poderíamos dizer: este es el Pedro este é o Pedro habla la Biblia que fala a y que Bíblia fue el gran apóstol e que foi o grande de apóstolo Jesucristo. de Jesus Cristo. Pero vean, Mas vejam, ahora agora, no lo veo en un cuerpo não vejo em um viejo, corpo velho, lo veo jovencito. o vejo Es jovenzinho. que Dios prometió É que Deus prometeu un cuerpo nuevo y um eterno corpo novo e para eterno todos para los todos creyentes os en él. crentes nele. Y así veremos también E a los assim demás veremos também os demais apóstolos, apóstolos y a San Pablo e a São y a los Paulo 7 ángeles e mensajeros. aos 7 anjos mensageiros. ¿Y a quién más vamos a ver E a así? quem mais vamos ver A assim? cada uno de ustedes A yo los cada voy a um de ver así. vocês eu vou ver assim. ¿Y a quién más ustedes van E a a quem ver? mais vocês vão ver? También me van a ver. Também me vão ver. Allí jovencito. Aí, Ya jovenzinho, no me verán el cabello blanco. já não me verão no cabelo branco. Porque en el nuevo cuerpo Porque no no novo hay corpo señales não há sinais de edad. de era, Es de la idade. flor de la juventud lo que É revelará a flor da juventude o que ese refletirá cuerpo nuevo, eterno esse y corpo glorificado. novo, eterno e Ahora glorificado. les dije que hay tres clases de Agora ele cuerpos. disse que há 3 tipos de El cuerpo corpos: físico, o corpo físico, mortal, corruptible y mortal, temporal. corruptível e temporário. El segundo es el cuerpo O segundo teofánico, é o corpo teofânico, que es un cuerpo de la sexta dimensión. que é um corpo da sexta Es dimensão, un cuerpo angelical. que é um corpo angelical. El cuerpo que tienen O corpo los que ángeles. tem os anjos. De esa clase de cuerpo Desse es tipo de que corpo tiene Jesucristo é que tem Jesus en Cristo la sexta dimensión. na sexta dimensão. El cuerpo en el cual O aparecía corpo a los no qual profetas lhes del aparecia Antiguo aos profetas Testamento do Antigo y era Testamento. llamado el ángel de E era Jehová chamado anjo o do ángel Senhor. del pacto. O anjo do pacto. Esa es la clase de cuerpo que Esse é o nosotros tipo de corpo obtenemos que nós al recibir a obtemos Cristo ao como receber a nuestro Cristo Salvador, como nosso Salvador. lavar nuestros pecados Lavar en su nossos sangre pecados y em seu recibir su sangue e Espíritu receber seu Santo y así Espírito Santo. obtener el nuevo E assim nacimiento. obter o novo Y nascimento. obtenemos un cuerpo E obtemos um teofánico corpo angelical teofánico, de la sexta dimensión, el cual Teofânico angelical da eterno, sexta com vida dimensão, eterna. o qual é eterno com vida eterna. y el otro cuerpo E o outro corpo es el cuerpo é glorificado. o corpo glorificado. Esa es la clase de cuerpo Esse que é o tipo de Jesucristo corpo que Jesus Cristo tiene. tem. Esa es la clase de cuerpo Esse é o tipo de corpo en la cual resucitó Cristo, no qual Jesus ressuscitou Cristo ascendió al cielo e ascendeu ao céu y permanece e permanece con ese cuerpo com esse corpo glorificado. glorificado. Ahora vean ustedes Agora vejam por vocês el por qué los discípulos y María porquê os Magdalena cuando discípulos resucitó Jesús, e Maria Madalena, Y- quando ressuscitou Jesus, él está e ele, allí en Está el ali, lugar donde estaba la no tumba lugar onde estava a tumba, y ella e ela, muy triste llorando al muito ver triste, que dentro chorando, da tumba, ao que ver era que en una dentro da forma de tumba, que era cueva, uma forma de cova, no estaba el Señor, não solamente estava o estaban Senhor, los ángeles. somente estavam os En anjos. algunos de los evangelios Em dice alguns un dos ángel, y en evangelhos otros diz um anjo, dice dos e em ángeles. outros diz 2 anjos. Pues cuando el que dice un ángel, Pois o que disse um anjo, cuando miró vio un ángel, quando olhou, viu um anjo. y el que dice dos ángeles, E o que disse cuando 2 llegó anjos, y miró, quando chegou e pues olhou, vio dos pois ángeles. viu 2 anjos. O sea que depende Ou seja, que quién depende sea el que haya quem seja llegado o que chegou y haya mirado y e visto. havia olhado e visto. Uno vio un ángel y el otro Um cuando viu um llegó anjo ya e o outro, quando chegou, vio já dos ángeles. viu 2 anjos. Ahora, cuando Agora, quando María Magdalena está Maria muy Madalena triste estava llorando muito triste, chorando, a la parte de fuera, a parte de porque fora, ela vê que Jesus não está porque allí, ela não vê que sabe Jesus não aonde está lo ali, não llevaram, sabe onde e o vê a um levaram. jovem allí, E vê um jovem ali, vê a uma pessoa vê allí uma pessoa ali, en el lugar, no lugar, digamos, digamos, del patio, do pátio,
desse lugar desse onde lugar estava a tumba, onde estava a ou seja, tumba, a parte afuera. ou seja, a parte afora. Vamos a ver se encontramos Vamos ver se encontramos esse. Vamos a ver este pasaje, capítulo 20 Vamos ver de essa San passagem, Juan, capítulo 20 de São João. versos Versículos. Vamos a ver qué versos vamos a tomar Vamos ver aquí. que versículo vamos tomar aqui. Y vamos a ver que E vamos ver Cristo quiere darnos a conocer aquí. Dice, o que capítulo 20, Cristo verso 11 quer en nos dar a adelante, dice, conhecer pero aqui. María, Capítulo 20, María versículo 11 em diante estaba diz: afuera llorando Mas Maria estava junto fora al sepulcro, chorando junto ao y mientras sepulcro. lloraba, E enquanto se inclinó chorava, para mirar se inclinou dentro para del olhar sepulcro, dentro do y sepulcro. vio a dos ángeles E viu dois con anjos vestiduras blancas com vestimentas que estaban brancas sentados el que estavam uno a la sentados, cabecera um à y el cabeceira otro a los e o pies, outro aos pés, donde el cuerpo de Jesús onde o corpo de había Jesus sido havia sido puesto. posto. Ella vio dos ángeles. Ela viu dois Y le anjos dijeron, e disseram: Mulher, Mulher, ¿por qué lloras? por que choras? Le dijo, Lhes disse: porque se han llevado Porque a mi levaram Señor ao meu Senhor y no sé e não sei a dónde, onde y no sé dónde e não le sei han onde puesto. o poram. Cuando había dicho esto, se Quando volvió havia dito isso, y vio a Jesús que estaba voltou-se allí, e viu mas no a sabía Jesus que estava era ali, Jesús. mas não sabia que era Jesus. Jesús le dijo, mujer, Jesus disse: Mulher, ¿por qué lloras? por que choras? ¿A quién buscas? A quem buscas? Ella pensando que era el hortelano, Ela, le pensando dijo, que era Señor, o coveiro, si tú lo has disse: llevado, Senhor, se tu dime o levaste, dónde lo has puesto. diga-me onde Y yo o pôs lo llevaré. e eu o Jesús le levarei. dijo, Jesus lhe María, disse: Maria. respondí. Volviéndose ella, le dijo, Voltando-se ela, lhe disse: Raboni, ¿qué Rabone, quiere decir maestro? que quer dizer mestre. O sea, cuando le dice María, Ou seja, quando ele disse Maria, essa forma de hablarle y de essa forma de llamarla por falar-lhe el nombre, e de chamá-la ya pelo ella nome, conocía já ela conhecia essa voz, essa voz, chamándola por su chamando-a nombre. por seu nome. Pero vea, mientras Mas vejam, él estava hablando con ella, Enquanto ele estava falando ella com ela, todavía no lo conocía, pero ela cuando le ainda dice não María, conhecia, mas quando ele disse Maria, cuando le dijo María, quando ele disse Maria, lo pronunció en la misma o forma pronunciou que na siempre mesma forma que sempre. lo O pronunciaba cuando pronunciava la llamaba a ella, quando chamava cuando ela, mencionaba el nombre de quando ella, mencionava y o nome ahí dela. ella lo reconoció. E aí ela o reconheceu. Pero vea, Mas vejam, aún los discípulos ainda os discípulos que fueron a Emaús que foram a Emaús caminaron con Jesús, caminharam Jesús com con ellos, Jesus, Jesus y com hablando eles, él con ellos, e falando y ele no com lo eles reconocían. e não reconheciam. El misterio es O que mistério é que en la resurrección na se ressurreição resucita se ressuscita en gloria. em glória. Es É en cuerpo glorificado. em corpo glorificado. Ahora podemos ver Agora podemos la ver bendición tan grande a que hay bênção para tão los que grande han que há para os partido que partiram y para nosotros los que e vivimos. para nós os que vivemos. Vamos a tener un cuerpo Vamos ter um jovencito corpo jovenzinho como el de nuestro amado como o do Señor nosso amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahora Agora, podemos ver que los años que podemos ya ver que os anos que representaba já representava Jesus, Jesus, 33 o más años 33 podía ou mais representar, anos, pôde representar. porque uma pessoa que ha luchado Porque mucho y uma ha pessoa sufrido que lutou mucho, muito e como sofreu sucedió muito, con Jesús, como aconteceu com podía Jesus, aparentar podia aún más aparentar edad ainda de mais la que él tenía. idade da Pues que le decían, tinha. no tienes todavía 50 años. Pois lhe diziam, não tens E ainda visto 50 Abraão? anos e O sea, que vistes le Abraão? colocaban la edad Ou seja, colocava a un poco a idade menos de 50 um pouco menos de 50 y podía representar 40 e podia años. representar 40 anos. Pero Mas, ahora cuando lo agora, encuentra, quando o cuando encontra, resucita, quando ressuscita, ahora no lo conocen, agora não o conhecem, porque ahora porque agora algo había pasado algo havia acontecido cuando resucitó. quando ressuscitou. Es que en la resurrección se resucita É que a ressurreição ressuscita glorificado. glorificado. Ahora podemos ver que ese es el Agora cuerpo podemos ver que hemos esse é o de corpo tener que temos de ter nosotros. todos nós. Cristo mismo dijo, el Hijo del Hombre Cristo mesmo disse, o Filho do va Homem a ser glorificado. vai ser glorificado. Y ahora nosotros decimos, E agora y nós nosotros dissemos, e vamos nós a ser glorificados vamos ser también. glorificados também. Y los muertos en Cristo E os mortos em van a Cristo resucitar vão ressuscitar en cuerpos em glorificados corpos también. glorificados também. Y el Hijo del Hombre en el día E o postrero Filho do Homem no va a último ser dia vai glorificado ser también. glorificado também. Y el nombre
E o nome eterno de Deus eterno de Deus vai ser Cristo glorificado. em São João, Cristo em São João, 12, capítulo verso 12, 28, versículo dijo, 28 disse: Padre, Pai, glorifica tu nombre. glorifica teu nome. Y Dios contestó diciendo, E Deus respondeu lo dizendo, he glorificado O glorifiquei y lo glorificaré e o glorificarei otra vez. outra vez. En la primera venida de Cristo Na primeira fue vinda de glorificado, Cristo foi glorificado, y en la segunda venida de Cristo e na segunda vinda de Cristo está prometido para ser está prometido glorificado. para ser glorificado. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esa es la causa por la cual que essa é a Cristo causa dice que pelo tiene qual un Cristo diz que tem nombre nuevo. nome novo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en la primera venida que na fue primeira vinda glorificado, foi glorificado en la segunda venida e na segunda vinda será glorificado. glorificado. En palabras más claras, Em palavras mais claras, en la primera venida el nombre na primeira usado vinda, para llevar a o cabo nome la usado obra para de realizar redención en a la obra cruz de del redenção na Calvario cruz do como Cordero Calvário, de Dios, como fue Cordeiro de Deus, glorificado. foi glorificado. Y el nombre E o nome que usará que usará para su obra de reclamo, para a sua obra de como león reclamação, de la tribu de Judá, como como leão da rey de tribo de reyes Judá, y como rei señor de de reis señores, e senhor de en su senhores, segunda venida, em sua será segunda vinda será glorificado. glorificado. Y ahí no vamos a explicar mucho, E agora não vamos Para. explicar muito, no entrar en muchos detalles para não entrar em muitos detalhes en esta ocasión. nesta ocasião. Pero recuerden que Mas lembrem que, tanto en la primera venida de Cristo tanto como na en su primeira segunda vinda de venida, Cristo como em sua segunda vinda, el nombre de o Dios nome de Deus está ahí está aí, manifestado para Manifestado la obra correspondiente para a obra correspondente a ese tiempo. a esse tempo. Para la obra correspondiente a la primera Para a venida obra de Cristo, correspondente à el primeira vinda de nombre Cristo, o nome de Dios para a redención de Deus estaba para a ahí. redenção estava Manifestado. aí manifestado. Y para la obra de E reclamo para a en obra el de día reclamação posterior, no último dia, el nombre de Dios o estará nome ahí de Deus estará aí manifestado. manifestado. Ahora, podemos ver que Agora podemos ver que, para este tiempo final, así como para esse tempo cada final, assim tiempo, como para cada tempo, se ha llevado a cabo la obra de Dios, se Dios realizou ha a obra de vivificado Deus su palabra prometida para cada vivificou la ha sua traído a palavra vida, prometida para y así cada ha era, llevado a cabo trouxe la à obra vida, correspondiente e assim realizou a cada obra era. correspondente a cada era. Y para nuestro tiempo para hay nosso grandes promesas Há grandes divinas, promessas divinas, las cuales en este tiempo final tienen que ser vivificadas. As quais Y a nesse tempo medida que final van siendo vivificadas, têm van que ser siendo vivificadas, e à reveladas, medida que vão dadas sendo a conocer a la vivificadas, vão iglesia del Señor. sendo dadas a Jesucristo. conhecer a igreja do Senhor Jesus Tenemos Cristo. las promesas Temos as de la promessas venida del precursor da de la vinda do segunda venida de precursor da Cristo. segunda vinda Ya de esa Cristo. es una palabra Já que essa é ha uma sido palavra que vivificada foi vivificada ya hace años faz y anos. ya es Y ya es historia. História. Historia verdadera. História verdadeira. La venida del precursor de la segunda venida de Cristo y A su vinda do nombre precursor da segunda vinda de lo Cristo podemos e seu nome mencionar. o podemos Fue el mencionar. reverendo William Branham, Foi o reverendo William Branham, en el cual vino el no Espíritu qual Santo veio o operando el Espírito ministerio Santo de operando o Elías ministério por de cuarta Elias por quarta ocasión. Ya esa ocasião. palabra fue Já essa palavra foi vivificada. vivificada. Y E, por medio de la labor que Cristo por meio llevó do a cabo trabalho a que través Cristo realizou de su por meio precursor, do precursor, encontramos que le encontramos preparó que el ele camino preparou o caminho a Cristo para a su Cristo manifestación para final. sua manifestação Le final. preparó el camino Lhe preparou o caminho al Señor ao Senhor para para su próxima sua próxima manifestación, manifestação, en donde Él estará onde Ele vivificando, estará vivificando, trazendo a cumprimento, vida trazendo a vida la palabra a prometida palavra para este prometida tiempo final. para este tempo final. Tenemos la promesa de la venida Temos del a Hijo promessa del da Hombre vinda do con Filho do sus Homem ángeles. com os Eso es una palabra seus prometida. anjos. Essa é uma palavra Y los cielos y prometida. la tierra pasarán, E os pero céus mi e a terra palabra passarão, no mas a pasará, minha palavra não dice passará, Cristo. diz Cristo. Por lo tanto, esa palabra Portanto, tiene essa que palavra ser tem que ser cumplida. cumprida. Tenemos la promesa Temos a también promessa que para também llevar a cabo que para realizar la siega en el tiempo de la siega, el tiempo a de la ceifa cosecha, no tempo da ceifa, né, o tempo que da es colheita, en el fin del que é siglo, no fim do século,
O Filho do Homem enviará seus anjos. São Mateus capítulo 13, versículos 30 ao 43. E São Mateus capítulo 24, versículo 31, 30 e 31. Nos de fala los ángeles del Hijo del Hombre. dos anjos do Filho do En el Homem. capítulo 24, No verso capítulo 31 24, dice, y versículo enviará sus 31, ángeles con gran diz: voz de enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão escogidos. aos seus escolhidos. Vean Vejam la promesa a promessa para el recogimiento para o de recolhimento todos los escogidos de Dios, de todos os para escolhidos de juntar a Deus, todos los escogidos para juntar a todos os en el día escolhidos postrero. no último dia. Es por medio de É los por meio ángeles dos anjos, con la gran voz de trompeta del com a grande evangelio voz de del trombeta reino. do Evangelho do Reino. Porque uma trompeta é Porque uma la trombeta é voz de a Dios, voz de la voz de Deus, Cristo, a voz de Cristo, dándonos un mensaje dando-nos para sua el mensagem tiempo en que suena para o tempo em que esa soa trompeta. essa Y trombeta. para el día posterior tenemos la promesa de E la para o trompeta último dia postrera. temos a promessa da de la trompeta da última final. trombeta, da trombeta final. Y a la final trompeta, E a final trombeta, San Pablo dice, São Paulo Que? diz que los muertos en Cristo os van a mortos em resucitar y Cristo vão nosotros los que ressuscitar e vivimos nós que vamos a vivemos ser vamos ser Primero transformados. tiene que sonar la trompeta Primeiro y tem dar que su soar a trombeta mensaje e dar a sua y mensagem llevar a cabo la obra e levar que adiante a obra tiene que tem señalada. Assinalada. Y es llamar y juntar e a todos chamar e los juntar escogidos de a Dios. todos os escolhidos de Y Deus. cuando se complete el E quando número se de los complete o número dos escogidos, escolhidos, entonces los muertos en Cristo então os mortos em resucitarán Cristo cuerpos ressuscitarão em eternos, corpos y eternos nosotros que vivimos e nós que seremos vivemos transformados. seremos transformados. Ahora Dios está cumpliendo Agora Deus está sus cumprindo promesas. suas promessas. A medida que va pasando À medida que el vai tiempo, passando o tempo, las promesas divinas correspondientes as promessas a este divinas tiempo final correspondentes a esse tempo final van siendo cumplidas. vão sendo cumpridas. Por lo tanto, el libro Portanto, de los sellos O livro dos selos está cumpliéndose en está nuestro tiempo, cumprindo-se em así nosso como tempo. se ha cumplido también Assim la como parte se cumpriu também a parte correspondente a las edades às pasadas. eras passadas. Porque el libro del Apocalipsis Porque o livro do contiene Apocalipse contém la revelación de Jesucristo a revelação para de las Jesus Cristo edades pasadas para as eras y para passadas. este tiempo final. e para esse tempo final. Contiene la forma en que Jesucristo estaría en medio de su iglesia, velado e Contém a revelado, forma em que llevando a Cristo cabo estaria no la meio da obra sua igreja, velado e correspondiente revelado, a cada levando adiante a obra tiempo. correspondente a Y cada muestra tempo. también E mostra la também lucha a luta que estaría que estaria para manifestada lograrse para el realizar-se o de lo êxito que Dios prometió. do que Deus Porque el enemigo prometeu. de Dios siempre se Porque o levantaría inimigo en de Deus contra sempre se de levantaria Dios contra y del Deus programa de Dios. e do programa de Por Deus. eso el Apocalipsis Por isso, em nos habla de Apocalipse, Dios nos y fala de también nos Deus muestra e também al nos diablo mostra levantándose diabo en contra del programa levantando-se contra de o Dios. programa de Deus. Pero también nos muestra el fin Mas del também diablo, nos mostra o que fim será do el lago diabo, de fuego. e será no lago de fogo. Y nos muestra el fin E nos mostra o fim de la trayectoria de los hijos de Dios, da trajetória que dos será filhos de Deus, que será un cuerpo eterno corpo para eterno, vivir en el milenio y luego para viver por toda no milênio e la depois por eternidad. toda a eternidade. Así es que el libro del Assim que o livro dos Apocalipsis Apocalipse, o livro do un Apocalipse libro profético é que livro nos muestra profético que nos mostra todo lo que sucedería durante tudo o que aconteceria las diferentes durante edades as de la diferentes iglesia, eras da igreja. y nos muestra lo que E estaría nos mostra sucediendo en este tiempo o que estaria final, acontecendo nesse lo tempo que final. sucederá también O que cuando acontecerá também quando seamos transformados sejamos y llevados transformados, con Cristo, seremos E levados llevados a la com cena de Cristo, las bodas del Cordero en el cielo, levado a y nos ceia muestra das también bodas do Cordeiro no céu, e lo nos que mostra será também o que después será de la depois cena de las bodas del Cordero, da ceia das bodas do Cordeiro, en donde onde en la tierra na terra, durante la cena de las bodas del Cordero en el cielo, durante a que ceia das durarán bodas do 3 Cordeiro años no y céu, medio, que durarão en la 3 tierra anos e estarán meio, pasando por la gran na terra tribulación, estarão y passando luego pela grande tribulação, e terminará la gran depois tribulación, y terminará a grande tribulação e comenzará el reino. começará o reino milenial. Regresaremos con Cristo para Regressaremos ese com reino Cristo milenial, para esse reinar reino como milenial, reyes para y viver como reis sacerdotes e sacerdotes en este planeta neste Tierra. planeta Terra. Y será establecido en este planeta E será Tierra estabelecido el nesse planeta orden Terra de a ordem Melquisedec. de Melquisedeque. Y estará establecido el reino E estará de Dios. estabelecido o reino Y de la Deus. oración de Cristo E a oração de enseñada a Cristo, sus discípulos, ensinada a seus discípulos, en donde en una parte de onde ella dijo, em uma parte dela enseñando disse, ahora a sus discípulos, ensinando agora a les seus enseñó discípulos, a lhes decir, ensinou a dizer: venga tu venha reino, teu reino, hágase tu voluntad, faça a tua así como vontade, en el cielo, assim como aquí no céu, y aqui en la tierra. na terra. Y la venida del reino de Dios durante E a vinda do el reino de reino Deus, milenial, durante o reino ese milenial, milenio, durante esse milênio, establecerá el orden estabelecerá a ordem para celestial, que se haga la voluntad de Dios, para que como seja a en el vontade de cielo, Deus aquí, no en céu, la tierra.
como no céu, aqui na terra. Consequentemente, estará estabelecido na terra a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E a ordem do reino de Melquisedeque estará estabelecido. E porquanto somos reis e sacerdotes, somos reis e sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Por isso reinaremos com Cristo, que é Melquisedeque, por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E Cristo se sentará sobre o trono de Davi. Cristo Melquisedeque, o filho de Davi. E será Cristo, rei, sacerdote e juiz. E isso mesmo somos nós, reis, sacerdotes e juízes. Agora podemos ver a bênção tão grande que há para cada um de vocês, jovens, e para mim também. Agora, nesse tempo, Ele está trazendo a vida, vivificando Sua palavra prometida para esse tempo. Ou seja, toda a promessa que Ele fez para esse tempo. Ele está trazendo a existência. Materializando. E cada um de vocês, igual a que eu, somos um atributo divino, um pensamento divino, expressado em carne humana aqui na terra. A Escritura falou dos escolhidos de Deus. E Deus materializou essa promessa, e aqui estamos em carne humana, nós. Escutando sua voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Somos identificados como suas ovelhas ao escutar sua voz. E agora? En cada uno de ustedes y en mí también se están cumpliendo las Escrituras. Se están cumpliendo las profecías apocalípticas que nos hablan de los escogidos de Dios, de los hijos e hijas de Deus. E agora em cada um de vocês e em mim também se estão cumprindo as Escrituras, se estão cumprindo as profecias apocalípticas que nos falam dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Estão cumprindo as profecias de Jesus que nos falam dos escolhidos de Deus, que serão chamados e juntados nesse tempo final pelos mistérios dos anjos do Filho do Homem. E agora vejam vocês, Cristo está vivificando, materializando, trazendo existência, trazendo a vida, suas promessas. Sua palavra prometida. Primeiro foi um pensamento na mente de Deus, depois foi falada essa palavra e veio a ser uma palavra falada que tem que ser cumprida, porque é uma palavra criadora. E agora se cumpre em vocês e em mim a promessa dos escolhidos de Deus nessa terra, sendo chamados e sendo juntados, escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo por meio de sua manifestação final, onde estarão operando seus ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Porque Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, o único que tem ministérios. E ele, quando está manifestado em um mensageiro, opera o ministério ou os ministérios que ele tem para operar. Nesse tempo, os ministérios que estão prometidos nesse tempo, pois, opera por meio do mensageiro que tem para esse tempo. Não tem que ressuscitar a um profeta do passado, onde estava esse ministério que está prometido para vir, para dizer, olha, tens que vir para ter de novo que tinha lá. Não, Cristo, o Espírito Santo, toma o mensageiro que envia para o tempo presente e opera ele o ministério que havia operado naquele profeta da antiguidade. Assim foi com Eliseu, no qual estava a dupla porção do ministério de Elias, do espírito de Elias, assim foi João Batista, no qual estava o ministério de Elias, e por isso que Elias tinha que vir naquele tempo. Ainda que se chamava João, o ministério de Elias, operado por Espírito Santo.
que precursor à E primeira depois, vinda de Cristo, que precursor à primeira vinda de luego Cristo. volvería Depois, Elías. voltaria Elias. Y cuando vino de nuevo, E quando veio de novo, vino veio casi 2000 años quase 2000 anos depois de Juan el Bautista de João y vino a Batista. ser E veio a ser Elías en su cuarta Elías manifestación, en su el cuarta ministerio de Elías en su manifestación, cuarta el ministerio manifestación precursando de la Elias em sua segunda quarta venida de Cristo. manifestação Pero el precursando a nombre segunda del vinda velo de de carne Cristo. fue Mas o nome do véu de carne foi Reverendo William Branham. Reverendo William Branham. Ahora vean Agora vejam cómo como Dios cumple lo que Él prometió. Deus cumpre Y está o que Ele prometido para prometeu. venir por e quinta estava ocasión. prometido para vir por quinta Le ocasião. preguntaron al reverendo William Branham en la página 399 Perguntaram ao del libro de los reverendo Hechos, William Branham na página si el Elías 399 que do viene a livro dos predicar a Seus los hebreos se es o el Elias que vem verdadero pregar aos Elías o judeus es é o verdadeiro Elias ou é un hombre de este tiempo con el homem espíritu desse de Elías. tempo O sea, ese espíritu com o ministerial espírito de operando en él. Elias. Y el reverendo William Branham contestó, Ou seja, yo he pensado que será esse un hombre espírito de este ministerial tiempo, trabalhando nele. E o reverendo William Branham respondeu: un hombre Eu pensei que deste será um tiempo. homem desse tempo. Um homem desse tempo. Vean ustedes, vamos a ver la página Vejam vocês, vamos ver. 399 A página 399 del libro de los sellos, vamos a ver do la livro dos contestación. selos. Dice, Vamos yo he ver a pensado resposta disso. Eu pensei que será un hombre de este tiempo que será o nome ungido desse tempo con ese ungido espíritu. com esse Porque ya espírito. cuando Elías ya había Porque subido já y quando Elias Eliseo havia subido e Eliseu y havia Eliseo se encontró con los hijos E de los Eliseu se profetas, encontrou com os filhos ellos dos dijeron, profetas, el eles espíritu de disseram, Elías te reposó o espírito de sobre Elias Eliseo. repousou Es sobre que Eliseo Eliseu. obró igual É que Eliseu a trabalhou Elías. igual a Elias. Es muy importante ver sobre É muito quién importante ver reposa sobre quem repousa el espíritu ministerial de o Elías espírito ministerial de en cada Elias una de em cada sus uma manifestaciones. de suas Reposó en manifestações. Elías Tisbita, Repousou reposó em en Elias Eliseo, Tisbita, reposó repousou en em Juan el Eliseu, Bautista, repousou em reposó João en el Batista, reverendo William Branham. repousou no En reverendo la William quinta Branham. ocasión, E na quinta ocasião, tenemos que ver en quién temos que ver em quem tiene que reposar el espíritu tem que ministerial de repousar o Elías. espírito ministerial Es de en el Elias. ángel del É no Señor anjo Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Porque ese es el profeta mensajero Porque esse é o para profeta el día mensageiro postrero, y es un para o último profeta dia. E é um profeta dispensacional. dispensacional. Por isso também operará o ministério de Moisés, que é o ministério dispensacional, operará o Espírito Santo em seu anjo mensageiro. E operará também o ministério de Jesus em seu anjo mensageiro, que é um ministério dispensacional. Porque Porque ele estará trazendo a vida, materializando, cumprindo o que ele prometeu para esse tempo final. E por meio dessa manifestação do Espírito de Cristo, através de seu anjo mensageiro, estaremos escutando a voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E assim é como Ele estará vivificando Sua palavra, trazendo à vida Sua palavra. E E a a mensagem estando às pessoas que são chamadas e juntadas, nessas pessoas, vejam vocês, a a mensagem estará vivificada. Ou seja, que a mensagem estará revelada, aberto para eles, aberto para eles. entenderão E eles entenderão o cumprimento dessas promessas divinas. E, portanto, as pessoas são vivificadas com essa palavra, são trazidas à vida. São trazidas à vida e colocadas no corpo místico de Cristo, nesse tempo final. E assim, é como nesse tempo final, os niños, as crianças, os jovens e os adultos e os adultos e os anciãos também estarão trazendo à vida a palavra de Deus no último dia, recebendo a revelação divina do último dia. E essa palavra é colocada dentro da água, da alma da pessoa. E trabalha na obra de Cristo e traz a vida. As promessas de Cristo dá a conhecer, as promessas de Cristo, e quando Cristo as usa, e são chamados os que faltam para completar o corpo místico de Cristo. O que está acontecendo? Os jovens estão trazendo à vida a palavra de Deus do último dia. Ou seja, com o trabalho que está realizando,
com essa palavra revelada de Deus para o nosso tempo, que é aqui, usa o Espírito de Cristo. Vejam você, os jovens, levando a mensagem, trabalhando na obra de Cristo, trazem à vida o que Deus prometeu. Vejam, ele prometeu chamar e juntar os escolhidos nesse trabalho. Ao trabalhar com essa palavra, se materializa essa promessa. Agora temos que estar conscientes da palavra criadora correspondente ao nosso tempo. Com a palavra com Deus no tempo de Noé, não pode Deus trazer a vida seu programa correspondente a este tempo, porque isso foi para o tempo de Noé. Nem tampouco com a mensagem de Moisés. Tem que ser com a mensagem que corresponde ao nosso tempo. E assim Deus respalda todo o trabalho, porque Ele está respaldando o quê? Sua palavra. Todo o trabalho que nós realizamos, porque Ele está respaldando o quê? Sua palavra prometida que está sendo vivificada e está sendo dada a conhecer. E Deus está assim trazendo à existência sua obra correspondente a este tempo final. O profeta Abacuque dizia: aviva a tua obra no meio dos tempos. E no meio dos tempos, faça conhecer, dá a conhecer o que você está fazendo nesse tempo. E como vamos dar a conhecer a obra que Deus está fazendo nesse tempo? Tomando essa palavra revelada e fazendo revelar a todos os seres humanos. E assim, é como trazemos a vida, a palavra, para que se materialize tudo que a palavra de Deus disse para esse tempo final. E já estamos bem avançados na obra de Deus desse tempo final. Bem, mas bem avançados. Quando a palavra de Deus prometida para uma era ou uma dispensação está a Escritura e ainda não se cumpriu, ainda para essa era que está prometida essa palavra, para essa era ainda não há luz. Isso é uma palavra dispensacional para uma mensagem dispensacional. Ainda para essa dispensação não há luz. Portanto, essa dispensação não surgiu ainda. Mas quando a palavra divina, a palavra profética, prometida para uma nova era ou uma nova dispensação, é cumprida, aí Deus acendeu a luz dessa era ou dessa dispensação e a luz para caminhar nessa era ou nessa dispensação, porque essa luz está acesa e o mensageiro é o que traz revelação divina, essa luz manifestada para iluminar o entendimento e o coração de todos os filhos de Deus. E assim caminhar na luz de Deus para a era e dispensação que lhe corresponde viver a pessoa. Enquanto a palavra para essa era ou dispensação não está vivificada, ou seja, não está cumprida, ainda não há luz para essa era ou para essa dispensação. Mas quando é cumprida e é dada a conhecer, já há luz. E então, são chamados os filhos e filhas de Deus a quê? A caminhar na luz. Na luz de Deus, a luz da palavra de Deus, sendo vivificada, sendo cumprida neste tempo. E agora, é fácil saber se a pessoa está caminhando na luz de Deus para o tempo em que vive. Olhe quais são as promessas para o tempo em que estamos vivendo. E veja, se você está caminhando nessas promessas sendo cumpridas, essas promessas. Se você está caminhando nas promessas divinas e está recebendo essa revelação divina, você está caminhando na luz do último dia, na luz da era da pedra angular e da dispensação
do reino. Vejam simples que é. Si andamos en luz, e agora se andamos em luz, se andamos em luz como Ele está em luz, comunhão temos uns com os outros. Bem? Temos comunhão no corpo místico de Cristo na era que nos corresponde viver. E mantemos assim o companheirismo ao redor do programa divino correspondente ao nosso tempo. O jovem trazendo à vida a palavra de Deus no último dia. E la trae a sua vida, e a traz a sua vida para que Deus obre, para que Deus trabalhe em sua vida e a leva a outras pessoas, para que Deus trabalhe na vida de outras pessoas também. E assim como Deus vivifica palavra, sua palavra, a cumpre e a materializa, Ele vivificará também nossos corpos mortais, ou seja, os trará a vida eterna, transformando nossos corpos e assim dando-nos vida eterna. O jovem trazendo vida, a palavra de Deus no último dia. Quando vocês vejam o êxito obtido em todos os trabalhos que vocês realizam, isso não é outra coisa senão a palavra sendo trazida à vida. É o cumprimento do que Deus prometeu. Portanto, é a palavra de Deus sendo cumprida, sendo materializada. E trabalhar com essa palavra criadora nos assegura o êxito que está prometido na Escritura. Portanto, nos assegura a grande vitória no amor divino. O jovem trazendo à vida a palavra de Deus no último dia. E já amanhã voltaremos a nos ver. E como me deram uma lista de temas ou tópicos, daí pois vamos ver qual é o mais apropriado como para tema. E ao redor desse, pois colocaremos outros dos temas, alguns temas mais, ou seja, tópicos, para assim ver o que Deus tem para o nosso tempo com vocês jovens deste último dia. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador.